Nem sempre. E eu estava com um repertório que expressava muito o meu momento presente. Quando não vira música, vira poesia. Vira poesia, é. Ou vira dor, né? Ansiedade, desassossego. É tão bom a gente identificar as fases da vida nos desassossegos da gente. Mas sabe que para identificar tem que ter vocabulário, né? Tem. E Você para ter precisa saber vocabulário, dar nome, você precisa né? ler. Você Tem que leu saber muito. dar nome. Eu li muito na minha infância. Você sabe que eu nasci muito pobre e... Em Formiga. Em Formiga, Minas Gerais. E a maior riqueza que eu pude receber na minha vida, naquele primeiro momento da minha vida, não foi material. Foi quando eu entrei na escola e a bibliotecária nos levou, Dona Conceição, nunca mais me esqueci o nome dela. E ela nos disse assim: aqui existem muitas pessoas muito interessantes. Só que para que vocês tenham oportunidade de conhecer essas pessoas, vocês terão que ler. E aí, a partir daquele momento, eu falei, gente, meu mundo é tão pequeno, né? Eu já tinha consciência de que eu tinha um mundo pequeno. E se eu tenho a oportunidade de ampliar, conhecendo outras pessoas que não são as minhas vizinhas, isso é maravilhoso. E desde então a literatura passou a fazer parte da minha vida. O mundo é um livro. Quem não lê, não sai da primeira página. Quem lê tem acesso ao mundo inteiro. Aí a gente tem uma foto de você bebezinho, você tem poucas fotos. Tenho pouquíssimas. Até Naquela época, há 20 anos atrás, a gente não fazia foto de criança. Há 20 anos atrás, tá, gente? Tem idade para ser meu filho, o Padre Fábio. Isso. Isso aí é o único registro que eu tenho de criança, com a cabeça untada de óleo. Você pode observar os cabelos. Que bonitinho. Essa camiseta, se você observar, ela está de frente para trás. Porque era a única camisetinha mais bonitinha que eu tinha e ela estava suja. Isso era uma segunda-feira, eu tinha saído com a minha mãe no domingo, então a parte da frente estava meio sujinha. E minha mãe virou, você pode observar que a gola está mais alta no pescoço. Que bonitinho, mas você se lembra disso ou sua mãe contou Não, essa minha história? mãe que conta, eu acho Dona que eu tinha... Ana. Dona Ana. Como é que ela tá? Dona Ana está bem, graças um a Deus. beijo para Dona Ana, Beijinho com todo o nosso carinho. Essa foto... Essa é a Dona Ana, tá vendo? Ali é o meu pai, seu Natinho. E esse é o meu primeiro, o primeiro sobrinho homem, é o Juninho, que atualmente mora em Uberlândia, onde minha mãe mora também. Eu queria aquela foto da família, porque você tem uma família, você é o oitavo. Eu sou o oitavo. Você é o caçula. Eu não estou presente na foto, só nas intenções. Ali minha mãe, do lado esquerdo do meu pai está o Vicente, o meu irmão mais velho. Aí vem a Dona Ana, a Lourdes, que é a minha irmã mais velha das mulheres. Depois a Cida, a Zita, Geraldo, Camila e Heloísa. Heloísa é a única irmã minha que já faleceu, Mariana. Ela morreu em 91 num acidente muito trágico. Muita dor. Muita. Acho que foi um momento... Nossa! Eu acho que foi um momento... A gente tem essa foto Mas sua, ela essa atrás. É a Heloísa. A perda da Heloísa para mim foi muito significativa, porque nós crescemos praticamente juntos. Entre eu e ela, nós tínhamos uma diferença de 6 anos. Você então, já uma tinha, você era pequeno, grande. você era mais novo, bem mais novo. Você já estava conectado com a religião? Ou eu já nasci religioso. É mesmo? Eu nasci barroco. Barroco. Eu gosto de me definir assim, porque a espiritualidade na minha casa... Olha, o barroco é confuso, hein? Mas é por isso. Eu nunca compreendi o processo religioso como algo simples, como um contexto de respostas. Não, a minha fé é a experiência da contradição, é onde eu preciso significar todas as minhas insuficiências humanas. Eu nunca quis estar diante de Deus para que Ele pudesse me responder os meus conflitos, não. Sempre quis que Deus me ajudasse a conviver com eles. Para você, o caminho da fé é um caminho. É um caminho... O que vale para você é essa pergunta, resposta, reflexão? É aquela velha história, eu estou de férias e estou indo para algum lugar. O que me interessa não é chegar nesse lugar, é ir. O processo do ir, para mim, sempre foi muito interessante. Talvez pelos limites que eu precisei enfrentar desde muito cedo, né? Nunca tive uma vida muito fácil. Olha isso, gente. Parece um coelho, né? Aí você já era padre? Parece um coelho de... Não, eu era seminarista. Mas já está com a roupa. Eu fiz os primeiros votos aí nesse dia. Tem mais uma foto sua, uma que tem uma setinha apontando quem é você. Acho que estava também com o pessoal do seminário. Isso aí é minha turma de noviciado. São amigos que foram ficando, alguns ficaram padres, outros não. Claro que a gente teve perguntas de como Olha é o cabelo que você escolheu daquela criatura nessa época da vida. De todos, né? Os anos 80 não foram fáceis para ninguém. Não, a gente se vê, a gente tem vergonha. Eu tenho o maior carinho. Acho que quanto mais pobrezinha Mas foi um tempo tão bom, não foi? Não é? Foi um tempo tão... Engraçado porque
os anos 80 foram de muita dificuldade para o país, a gente vivia momentos muito difíceis e talvez por isso a gente tivesse um momento cultural tão interessante, a música, a teledramaturgia, tudo naquela época. A música, a moda, a literatura, os filmes, tudo estava mudando de repente, né? Imagina que Drummond estava vivo nessa época, né? Produzindo literatura. Você não sente falta, não, desse processo cultural? Às eu vezes acho que você está parecendo aquele filme do Woody Allen, que o personagem vai para Paris e volta no tempo. Isso. E aí ele tem uma namorada que queria voltar no tempo também. Ele encontra uma moça que queria voltar no tempo. Então, um queria voltar para a Belle Époque, o outro da Belle Époque queria voltar para a época renascentista. Então, as pessoas nunca estão satisfeitas. Essa insatisfação te move muito. Move. Eu acho que eu deveria ter nascido no século passado, só que com a penicilina inventada para eu não morrer de gripe. Mas eu sempre me acho inadequado ao meu tempo, porque eu sou muito antigo na minha maneira de sentir as coisas. Eu gosto da demora, eu gosto da prosa que não tem pressa. Você e isso é muito proibido nos dias de hoje. Isso é muito proibido nos dias de hoje, né? Nós temos tantas urgências. Por isso que eu sempre brinco que meu desejo é ser aposentado. Porque a aposentadoria é o momento que você se desobriga do tempo, em que você tem aquele doce deleite de estabelecer a sua rotina, sem as pressas que são tão próprias dos nossos dias. Mas quando eu falo que eu sinto saudade dessa época, é um pouco por ter assim, uma visão, eu posso estar errado. Poética. Mas às vezes eu percebo que o país também hoje, nós estamos construindo muito entretenimento e pouca cultura. Então eu tenho medo disso. Um entretenimento vazio, com menos conteúdo. Para entreter as pessoas e não dar a elas um conteúdo, até mesmo de vocabulário. Você pode observar, nós estamos cada vez mais nos comunicando de maneira muito rápida e simplificada. Isso. Então isso vai para os livros, isso vai para o cinema, isso vai para o cinema. Então quando você tem alguma coisa, uma proposta, um teatro, por exemplo, é difícil um teatro dar certo que não seja uma comédia. Você ter uma boa produção. Eu me lembro que uma vez eu fui ver o Ed Luiz no teatro no Rio de Janeiro, numa peça extremamente densa chamada Eu Sou Minha Própria Mulher. Um texto lindíssimo, ele numa interpretação impecável. E eu me lembro que quando fui cumprimentá-lo logo depois, eu falei assim, Ed, pelo amor de Deus, quando é que isso vai para São Paulo? Eu falei, padre, infelizmente nós não vamos, porque a gente não tem patrocínio. Então você vê um projeto tão grandioso como aquele, onde as questões humanas são tratadas com tanta seriedade e ao mesmo tempo com tanta poética, com tanta responsabilidade estética, e aquilo não poder ir adiante porque não há espaço para isso, porque o mercado está cada vez mais propenso a entreter e nem tanto comover com uma informação que depois fica e gera reflexão. A gente está vivendo um período em que a quantidade vale um pouco mais que a qualidade, mas isso é temporário, eu acho. Tomara. Aí é a minha opinião. Tomara. A gente já tem perguntas do Twitter. Falando em redes sociais, a gente tem perguntas do Twitter, que, aliás, a primeira pergunta é, as pessoas querem saber, aquele perfil é seu e é você quem responde? Sou eu mesmo. Então, aquele mau humor é de verdade? É tudo teatro, porque, na verdade, eu não sou mal-humorado. Mas eu gosto de brincar com essas realidades que são próprias da gente, né? Você está de manhã com toda a carga da vida em cima de você. E eu me sinto muito o outro também. Eu acho que muitas vezes no Twitter eu escrevo pelo outro. Eu não sou egoísta neste momento. A gente separou algumas. As pessoas enfrentam a vida com muitas dificuldades. O despertador que declame Drummond, que nos aconselha a dormir um pouco mais, por favor. Isso não é um sonho, minha gente. Não é sonho de todos nós, né? Uma voz conselheira. Muito bem-humorados os seus tweets sobre o mau humor da segunda-feira. As pessoas também precisam ter Aquele um pouco lá mais verdade. de... No aeroporto, no mesmo horário, não sendo propício, a comunidade humana sorri, faz selfies e já deseja bom dia. A tudo isso eu observo em silêncio. Eu estou imaginando você só olhando. No outro dia eu desci no aeroporto em Campinas, era 5h30 da manhã. Tinha feito um voo do Nordeste. E aí a menina, eu com muito sono, descendo, a menina toda, padre, faz uma selfie comigo? E aí a primeira resposta, claro, eu adoraria ser fotografado neste momento, nesse estado de calamidade pública em que eu me encontro. E eu falei brincando com ela, e ela riu, e levamos a brincadeira e fizemos uma selfie. Começando a semana. Eu gosto dessa. Segunda-feira sendo trazida pelo sábado e pelo domingo, patinando na nossa cara. Mas ela não tem cara de segunda-feira, essa menina? Dá uma olhada, né? Se ela não te lembra segunda-feira. Não, mas não sei. E o sábado e o domingo arrastando a criatura, né?
muito boas. Eu tenho trauma com o Domingo à Noite ainda. Ainda? Porque ainda. A musiquinha do Fantástico te dá depressão. A dos Trapalhões era pior para mim, porque eu não podia dormir tão tarde. Então, quando eu ouvia aqui, o inferno astral se estabelecia. E geralmente a segunda-feira, para ser pior, a gente tem prova de matemática. Eu não sei porquê, é para acumular a desgraça. A prova da segunda-feira é de matemática, que era a pior experiência que eu podia ter na minha vida, era fazer uma prova de matemática. Então eu tenho realmente trauma com segunda-feira, muito embora hoje para mim ela não seja pesada, que é o momento que eu estou voltando para casa. Eu gosto de fazer essa... É brincadeira então, tá, gente? Você sabe que o Twitter me aproxima. Eu acho que uma maneira muito eficaz que a gente tem de construir vínculos é o humor. Então, com o humor, eu quebro muitas resistências que as pessoas podem ter em relação a um padre. Até porque tem essa distância, esse distanciamento do sacerdote, Justamente. Essa posição de respeito, claro, por causa da religião. Mas ali no Twitter você é o Fábio. Eu sou o Fábio sem nenhum medo de ser quem eu sou, porque eu sou assim. Então vamos ver... As pessoas que me conhecem na minha intimidade, eu sou assim mesmo. Vamos ver quais são as perguntas que chegaram para você pelo Twitter, porque chegaram muitas. Eu não estou conseguindo nem ler todas. Acho que 70% não pode falar em público, vamos de qualquer maneira. Olha só, padre, boa noite. A Ana Maria Elizabeth pergunta, padre Fábio, como tem sido lidar com tanto assédio na sua vida sacerdotal depois da fama? Ficou tentado a desistir? Eu não tenho tanto assédio como as pessoas pensam. É interessante, né? Eu tenho muito carinho. Eu sou uma pessoa... Mariana, eu me sinto um padre muito amado, muito querido. Onde eu vou, no aeroporto, nos lugares onde eu tenho os meus eventos, eu sempre estou recebendo uma dose muito carinhosa de pessoas que se aproximam para me contar da minha influência na vida delas, o que o meu programa fez na história, ou que um livro, que uma música. Então, isso te dá satisfação? Isso para mim é a maior realização que eu posso ter na minha vida. Eu acho que, no meu caso, por ter optado por fazer da minha vida artística, eu nasci assim, eu tenho a sensibilidade artística desde criança. E sou padre e coloquei toda essa sensibilidade a serviço do meu ministério. Se não fosse... Bom, vamos ver as perguntas do público, então, para você, porque tem algumas. Vamos. Se você não fosse padre, qual seria a sua uma outra profissão? E você se arriscaria em ser professor universitário? Fábio de Mello, gostaria de saber como é que o senhor está sentindo a educação nos dias de hoje. Fábio de Mello, o senhor acha que as suas mensagens estão atingindo os jovens, que eles estão precisando muito das mensagens que você passa? Se você sente que elas estão atingindo os jovens? Estão chegando nos jovens? Eu acho que sim. Eu tenho Cantei outro dia em Fortaleza para 250 mil pessoas. É muita gente. O Aleluia é o maior festival de música católica do Brasil, promovido pela comunidade Shalom, uma comunidade que tem uma expressão muito grande no meio da juventude. Maurício estava lá comigo, quando a gente olhava de cima, 90% daquela multidão era jovem. Então, eu acredito que essa comunicação... Eu participei da JMJ, fiz a cobertura da Jornada Mundial da Juventude, eu vi muitos, todos, né, eram jovens. Então, assim, é incrível ver essa movimentação toda, não é? E é bom quando você percebe que existe uma juventude hoje que não está querendo apenas o processo religioso, está querendo a espiritualidade. Eu gosto sempre de diferenciar isso, porque às vezes muitas pessoas, numa tentativa de desenvolverem uma espiritualidade, se limitam a praticar uma religião. A religião é a antessala da espiritualidade. E nessa moçada hoje, Mariana, você vê muito mais desejo de coerência de vida mesmo, de praticar uma religião que se transforma em atitude, em caráter. Como adaptar, então, o discurso da religião, ou a religiosidade, ou a prática da religião, a prática religiosa, aos tempos mais modernos, aos novos conceitos? Como fazer isso? Eu, por exemplo, toda vez que eu sou promotor de um rito religioso, como sacerdote que sou, eu tenho que conduzir as pessoas que estão comigo para que elas tenham condições de experimentarem o rito e saírem dali transformadas na sua mentalidade. Essa é a grande evolução que nós precisamos viver, de um cristianismo que se transforme em atitudes de solidariedade, de amor, de fraternidade, de respeito ao outro. E eu vejo muito essa juventude desejosa de praticar um cristianismo assim. Pode ser que em outros tempos a gente tenha se acostumado com o cristianismo de fachada, de obrigação. Eu tenho certeza que você
também passou pela educação da obrigação. Sim. Por que tem de ir à missa? Porque é obrigado. Ninguém nos dava o acesso ao coração do significado. Então eu acho que o rito religioso é a oportunidade que a gente tem de acessar os significados que depois vão nos sustentar como pessoa. Sim, quando tem o significado e tudo faz sentido, aí se transforma num prazer, mas é uma experiência e é uma experiência pessoal. Mas falando sobre os sacerdotes... Aí vamos responder a senhora que falou da educação. Como é que eu vejo o processo da educação no Brasil? E se você seria um professor universitário? Na verdade, a minha formação é para ser professor universitário. Fui durante 4 anos, hoje não tenho tempo mais. Eu vejo com muita preocupação justamente porque às vezes a educação ela não consegue proporcionar cidadania no ser humano, ela não consegue proporcionar valores que vão dar sustento às escolhas mais tarde. Mas isso deveria ser papel da escola ou é alguma coisa também que se deve receber em casa? Mas isso é uma função do conhecimento, é aí que eu acho que está a função da escola. Toda vez que eu tenho acesso a um conhecimento, é como se aquilo ampliasse o meu mundo e me desse condições de ser melhor. Eu acho que falta muito isso dentro do nosso contexto educacional. Como é que você vê hoje, a pergunta do Glauco Lima, o que mais te desanima nos religiosos atuais? Quando eu percebo que o discurso não consegue ultrapassar o contexto da religiosidade e quando ele não se transforma em espiritualidade. Quando ele não faz essa ponte. Quando a gente se limita a manter as pessoas dentro de um reduto religioso absolutamente infértil, não transformador, porque ele não se transformou em espiritualidade. Eu acho que o nosso papel como líderes religiosos é justamente provocar a mudança das mentalidades. É a gente identificar que no evangelho que a gente prega, nós temos uma oportunidade de fazer uma superação de tudo aquilo que em nós é naturalmente pecaminoso. Pecaminoso contra a estrutura física que me habita, onde eu habito, que é justamente uma preocupação do Papa Francisco com essa nova encíclica, me dar condições de interpretar o espaço público que eu frequento como um bem que eu preciso ajudar a administrar e nas minhas relações interpessoais, eu ter condições de ser mais justo, eu não me sentir no direito de lesar o outro, mesmo quando os outros não estão me olhando. Fala um pouquinho sobre essa encíclica do Papa Francisco, porque ele colocou o ambiente... dos refugiados, ele falou com o presidente Obama sobre a terra, ele falou sobre a perseguição aos cristãos. Olha que beleza. Quer dizer, a gente está no século XXI, ainda existe Guerra Santa, ainda existem lutas sangrentas e assassinatos justificados por religiões. Por mais que a gente cresça, por mais que a gente passe o tempo, a gente nunca se liberta dos instintos tribais. Uma tribo, quando nós ainda não tínhamos o domínio da escrita, uma tribo, quando ficava sabendo que a outra estava sendo firmada ali perto, eles queriam matar, porque eles tinham medo do perigo que ela representava. Depois não, à medida que a gente foi ficando civilizados, a gente descobriu que a gente podia muito bem morar aqui, ter uma tribo ali, estabelecer com ela uma relação amistosa e ponto final, definindo os territórios geográficos. Eu fico, às vezes, observando que o instinto tribal ele é tão forte em nós que muitas vezes nós começamos a olhar para o diferente como alguém que precisa ser exterminado e não como alguém que pode fazer parte da minha vida com a sua diferença. Esse Papa tem uma lucidez em relação a essa mentalidade tribal, porque nós estabelecemos essa relação tribal, inclusive com o meio ambiente, quando a gente deixou de identificar que o ambiente que nós estamos situados é uma casa que precisa ser cuidada, que existem recursos como essa água, que se um dia... acabar, acabou. Acabou a nossa vida. Então, o uso consciente da água, o uso consciente da terra, eu ter a compreensão... A igreja não costumava fazer muitas observações a esse respeito, né? Geralmente eram as questões morais, da sociedade mesmo. Moralizavam o discurso. Agora né? não, agora é o planeta todo, né? Mas é claro... uma preocupação com tudo. As questões estão ficando urgentes. Eu acredito que não vai demorar muito que essas religiões que rezam em altares diferentes terão que se render a um princípio ético fundamental único, que é justamente a preservação da vida. E você tem amigos de outras religiões? Muitos. E conversa com eles? E faço questão de ter, Mariana, porque eu acho que isso me enriquece como pessoa. Eu não tenho medo do diferente. Eu acho que eu tenho exemplos de sobra no Evangelho.
Jesus tinha uma facilidade muito grande de estabelecer vínculos, diálogos com os diferentes. E se por acaso ele pregava, agregava-os ao grupo, mas o primeiro momento, o grande interesse de Jesus era ficar amigo das pessoas. A amizade é uma religião Você acha que dá para maravilhosa. transportar esse sentimento e essa intenção para o momento político que o país está vivendo hoje? Estamos às vésperas de um final de semana que deve ser de manifestação política popular por todo o país. E eu tenho visto nessas manifestações muito ódio. Muito. E muita falta de respeito com o outro e um total não querer ver. A nossa última campanha já foi assustadora. Já, a campanha foi horrível. Um retrato muito baixa, né? do tribalismo que nos Sim. habita, né? Então, eu, para falar daquilo que discordo da sua postura política, eu agrido a sua vida pessoal, eu agrido os seus valores, eu construo mentiras em relação a você. E a gente viu de todos os lados isso. Sim. Então, o momento político para mim, e às vezes eu olho isso com muito pessimismo, porque eu vejo uma nação sendo movida justamente ainda por motivos tribais. Porque quando nós temos um desejo de mudança, essa mudança ela tem que ser particularizada. Se eu faço uma crítica da macrocorrupção, que é vergonhosa, eu preciso ter coragem de olhar para as minhas relações pessoais, a relação que eu tenho com os meus funcionários, com aqueles que trabalham comigo, para ver se eu também não reproduzo em pequena escala a corrupção que eu estou querendo que termine. Então eu vou para as ruas no dia 16, desde que eu esteja em perfeita consonância e harmonia com as minhas escolhas e que eu não seja um corrupto nas estruturas onde eu tenho poder. Por exemplo, às vezes você vê o Congresso Nacional absolutamente desconectado das reais necessidades do país. Das reais necessidades do país, mas conectado com o povo. Justamente, e lidando com as necessidades de seus partidos. Isso é assustador. É assustador. É assustador. Você vê que o bem comum ele fica deixado de lado porque os partidos estão interessados em votarem as pautas que lhes interessam. Algum político já lhe pediu conselhos? Eu já tive a oportunidade de estar com pessoas importantes do contexto político brasileiro. Você deu os conselhos? Sim. Você acha que foram seguidos? Não sei. A consciência é uma instância muito misteriosa. É da consciência que vem o perdão? Eu tenho amigos políticos. E sempre que eu posso, eu faço a minha presença ser, sem nenhum moralismo, essa instância que nós estamos fazendo aqui, de reflexão. Eu acho que é uma oportunidade maravilhosa que a gente tem de fazer com que o país possa se tornar, de fato, um lugar melhor para se viver a partir daqueles que nos representam. Eu acho que a gente vota muito errado, a gente vota a partir de interesses pessoais. Então, quando você pensa essa macro-corrupção, você vai vendo, você vai esmiuçando e você vai vendo que você também encontra o eleitor corrupto, que vota por causa de um interesse que ele tem com aquele candidato, porque aquele candidato vai lhe favorecer numa determinada situação, ou porque ele vai receber alguma coisa no futuro, um emprego para filho. Isso é lastimoso, porque você nunca vai ter um panorama desse bem comum estabelecido a partir das responsabilidades, como elas precisam ser consideradas. Nós começamos o programa de hoje com música e eu quero saber se você gosta de samba. Muito, nasci no carnaval. Nasceu no carnaval? Nasci no Nessa carnaval. Festa pagã? Conta. Pois é, tá vendo como eu sou barroco? Eu vi. Eu trabalhei no carnaval durante 4 anos. Eu tinha um cunhado... Lá em Minas? Em Minas. Em Formiga tinha um carnaval de rua muito bom. Chamava Corso? Em quê? Amparo chamava Corso o carnaval de rua. Tinha um desfile de carros alegóricos. A gente já era metido. É carnaval, a gente fazia a nossa avenida Afonso Pena, desculpem, a nossa Afonso Pena é em Belo Horizonte. A nossa avenida principal, Barão de Piuí, a gente fazia aquilo lá parecer a Marquês de Sapucaí, a gente já era enjoado naquela época. Mais um dos múltiplos talentos do Padre Fábio de Mello. Eu perguntei sobre o samba porque a gente tem uma reportagem especial com o Nelson Sargent que eu vou ter o maior prazer de apresentar para você agora.